Oi, segundo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Hoje a aula vai ser da disciplina de História e vamos começar logo no início da apostila, no capítulo 3, tá? Que diz o tempo que passa. Nós vimos nas atividades anteriores da apostila do primeiro bimestre que o dia ele é denominado assim como uma forma de contar o tempo, né? Ele pode ser o período de 24 horas, que um dia dura 24 horas, é o período que o nosso planeta gira em torno de si mesmo, ok? Ou então, a palavra dia se refere ao nascer, ao pôr do sol, o período que está claro no nosso planeta, né? O período que está com o sol brilhando no céu. Então, esses dois termos são usados para a gente definir a palavra dia. Na apostila do capítulo 3, o tema se refere à continuação desse tempo, desses dias, né? E o título é O Tempo que Passa. Nós vimos nessas atividades que o tempo não para. Nós temos um instrumento que usamos para marcar o tempo. Você sabe que instrumento é esse? Qual é o aparelho que a gente usa para marcar o tempo? E aí? Já pensou? Se chama relógio, né? Inclusive, nós temos um aqui na nossa sala. Mas só o relógio nos ajuda a marcar o tempo? Tem outras formas de a gente marcar o tempo, né? O calendário, todo dia eu não falo com vocês qual é a data de hoje, que dia da semana, qual é o mês, qual é o ano. Isso também são formas de marcar o tempo. Mas existem outras formas da gente perceber o tempo passar. Às vezes, quando a gente está brincando, o tempo parece que passa mais rápido, não é? Poxa, mas já acabou? Só mais um pouquinho, mamãe? Só mais um pouquinho, professora? Vocês reclamam, né? Ah, não brinquei em nada. É porque quando a gente está se divertindo, brincando, perdemos a noção do tempo. Então, parece que o tempo passa mais rápido. Agora, quando a gente faz uma atividade ou passamos por uma situação chata, o tempo parece que demora para passar, não é verdade? Mas tanto para um quanto para outro, bons momentos, maus momentos, os dois o tempo passa igual, né? O relógio ele pode até parar de trabalhar, ele pode ficar sem pilha, o celular que marca relógio, né? A hora, pode ficar sem bateria, mas o tempo esse não para, né? Tem uma atividade na página 4, que tem um texto, uma música que se chama O Relógio. E também tem uma realidade aumentada. Olha que legal! Então usa aí, o que ele vai te mostrar? Eu te garanto que você vai gostar. Então o poema que está escrito aqui fala assim, olha. Passa tempo, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Esse barulho tic-tac representa o quê? O barulho do relógio, né? Hoje os relógios não são tão barulhentos como os antigos, né? Então muitos relógios faziam esse barulho e você escutava longe, né? A casa toda se enchia com esse barulho, na sala ou no quarto, né? Hoje os relógios são um pouco mais silenciosos. E aqui na página tem alguns exemplos de relógio. Relógio de pulso, relógio digital, que é aquele que tem só número, relógio de areia, né? O relógio cuco, que tem um passarinho que fala cucu, né? E esses aparelhos são mecânicos, né? São feitos pelo homem para ajudar a marcar o tempo. Então, as atividades aí, olha, o número 1 e o número 2 é assim. Circule a palavra que mais se repete no poema. Qual é a palavra que mais se repete no poema? Procura lá. E ligue os pontos conforme a sequência numérica e descubra o objeto que é tema do poema de Vinícius de Moraes. Olha, você já sabe o que é, né? Então, esse poema que se tornou música é do autor Vinícius de Moraes, um grande poeta brasileiro. Ele já se foi, ele não está mais aqui nesse planeta, né? Ele já morreu, mas ele deixou muitos poemas que se tornaram músicas, né? Com esse tema infantil. Tem muitas músicas bem bonitas, esse aqui também é um deles. Se você procurar no YouTube, você encontra essa música lá, tá bom?
das coisas que a gente pode perceber que o tempo está passando, que a gente pode dividi-lo em horários, em partes, né? Nós vimos nas atividades anteriores, na apostila anterior, do primeiro bimestre, que o dia ele é dividido em 3 partes, né? Que nós denominamos assim, a parte da manhã, que é o nascer do sol até meio-dia quando o sol está no meio do céu, a parte da tarde, que é o período do sol ao meio-dia, né? Até o pôr do sol, quando o sol se esconde, e a parte da noite, que é o período entre o pôr do sol e o nascer do sol. A parte da noite, então, é onde não temos mais a luz do sol, né? Então, nós temos esses 3 períodos, manhã, tarde e noite, né? Mas como que a gente pode perceber que o tempo não para? Aí na página 5 fala assim, olha, muitas vezes não percebemos a passagem do tempo. Mesmo assim, podemos verificar que o tempo passa de muitas maneiras. Como, por exemplo, as mudanças que ocorrem no seu corpo. Hoje nós temos muita tecnologia para nos mostrar, né, imagens, fotos, vídeos, etc. Então, eu não tenho muitas fotos de quando eu era bebezinha, mas vocês têm. Eu acredito que sim, né? Vídeos, fotos. Então, vocês conseguem perceber quando vocês eram bebezinhos, cresceram até 1 aninho, depois de 2 anos e assim por diante. Como vocês modificaram, né? Como que o seu corpo se transformou. Isso é uma forma de ver como o tempo passou, né? Outra forma de a gente perceber o tempo passar é na marcação das datas, as datas comemorativas, as datas do seu aniversário, né? As datas das provas. Quando eu marco uma atividade com vocês aqui em sala, olha, na próxima semana, no dia 15, no mês que vem, né? Falta quanto tempo ainda para chegar o Natal? Então, vocês marcam esses tempos, de tempos em tempos, marcamos essas datas e isso nos faz perceber que o tempo passou. Não parece que foi ontem que foi o Natal? Que nós fizemos uma festinha aqui na escola? Não foi? Então, nós já estamos no mês de abril. 4 meses já se passaram desde a data do Natal, né? Quase 4 meses. Então, o tempo passa muito rápido, a gente às vezes nem percebe, né? E também no momento de recordarmos os momentos do passado, né? Quando você era criança, quando seu pai era bebê, né, no caso. Quando seu pai e sua mãe era bebê, o seu avô, a sua avó, quando eram crianças, mais jovens, né? E nós temos esses recursos para nos lembrar, porque nem tudo nós vamos ter a memória, né? Às vezes a gente guarda aquela coisinha bem especial lá no cantinho da nossa mente, e quando a gente vê um objeto, escuta uma música, ou escuta alguém comentando, ou sente um cheiro, né? Essa memória volta, porque nem tudo a gente guarda, né? Então precisamos ter mecanismos para nos ajudar a relembrar. As fotos e os vídeos são excelentes para nos ajudar a guardar, né, as memórias e relembrar depois, né? E é gostoso ver esse tipo de situação, né, gente? Você vê uma foto sua de pequenininho ou com alguém que você ama tanto que não vê há muito tempo, dá aquela saudade, não é? Então existem diferentes maneiras da gente perceber o tempo passar. Então, quando a gente está distraído, brincando, se divertindo, não é um desses, né? A gente nem consegue perceber que o tempo passou. E nós também temos uma relação de antes, né, e depois. Antes, como eu era antes? Como eu era quando eu era bebezinha? E como eu sou hoje, durante, e como eu serei amanhã, daqui a 10, 20 anos, né? Então a gente também tem essa relação antes e depois. Até coloquei aqui, ó, o tempo em partes, antes e depois. Então na apostila ali na página 6, para organizar as nossas lembranças e atividades, normalmente separamos os acontecimentos em antes e depois. Isso não é só em datas comemorativas ou lembranças do passado, do presente, né? Até mesmo na nossa rotina. O que vocês fazem antes de tomar o café da manhã, quando vocês acordam? O que vocês fazem depois que escovaram os dentes ou que tomaram o café da manhã? O que você faz antes do almoço? E o que você faz depois do almoço? Isso também se refere ao nosso dia a dia, né?
para nos ajudar a organizar nossa rotina, nossos acontecimentos. Então, aí na página 6 fala assim, ó, antes e depois. Acompanhe comigo. Para entender a sequência de acontecimentos que já passaram e daqueles que ainda vão acontecer, veja esses exemplos aí, ó. Antes de estudar, apontei os lápis. Antes de estudar, preparei o meu material, peguei a apostila, peguei o caderno, organizei a mesa, sentei de forma adequada para não machucar as costas, né? E depois de estudar, o que eu faço? Guardo tudo, não deixo bagunçado. Provavelmente eu vou comer alguma coisa, vou lanchar, vou relaxar um pouquinho, vou assistir um desenho, vou brincar, né? Vou conversar com o papai e com a mamãe. Então essa é a relação do antes e depois de alguma atividade, né? Tem outro exemplo aí, ó. Depois de escovar os dentes, foi para a escola. É isso que acontece com você também? Você acorda, toma o café da manhã, se arruma, escova os dentes, pega o transporte, vai para a escola, não é? E depois que você chega em casa, depois da escola, depois que você faz as suas atividades na escola, chega em casa, o que você faz depois da escola? Né? Provavelmente toma um banho, vai jantar, fala com o papai e com a mamãe, brinca um pouquinho e vai dormir. Então essas são algumas atividades que a gente pode denominar como antes e depois. Tem um QR Code aqui na página 6 que tem um joguinho ou uma atividade. Dá uma olhadinha aí, tá bom? E faça junto para poder estar memorizando mais essa parte das atividades. Tem um texto aqui, ó. Em nossa vida, em nossa história de vida, na história de nossos familiares e também na vida dos colegas, muitos acontecimentos já passaram e vários outros ainda vão ocorrer, né? Então, algumas coisas são semelhantes para todo mundo, por exemplo, nós estamos nesse período, né, de estado de emergência, precisamos evitar sair de casa, de aglomeração, tá todo mundo passando por isso, não é verdade? Mesmo todo mundo passando por isso, cada um tem uma história diferente do outro, ninguém tem a mesma história, não é? Então, cada acontecimento é diferente, marca algumas pessoas e ao mesmo tempo, alguns são semelhantes. Por exemplo, todos nós tivemos o Natal do ano passado, não é? Brincamos juntos, tivemos o amigo chocolate antes do término, né? Desse período de convívio. Mas cada um teve uma história diferente nesse processo aí, tá? Na página 7, nós temos uma atividade que vai precisar de tesoura e cola. Cuidado, tá? Ao usar tesoura e cola, para não cortar páginas que não é para cortar e para colar também, né? Não usar cola demais para não grudar tudo aí. Então, tá para você fazer aqui, ó, o antes e o depois de cada atividade. Antes de colar, coloque em cima aqui nos locais corretos, verifique se está certo, a posição está correta, se você não se confundiu com uma atividade que não está no lugar certo, para depois colar, tá bom? Então, coloca primeiro sem colar, verifica se está certo, vê se tem coerência, tá bom? E depois colhe, tá? Quando terminar, página 8, a gente vai ter um outro tema aqui, ó. Durante e ao mesmo tempo, né? É o próximo ponto aí desta lição. Então, na página, está dizendo assim, ó. Estudamos que a palavra antes se refere ao passado, já foi, né? E depois pode ser, é o que se refere, pode ser não, é o que se refere ao futuro, né? Que ainda não aconteceu. Já na frase, eu fiz muitos gols durante o jogo. O que quer dizer esse durante o jogo? É que entre o início e o fim do jogo aconteceu muitos gols, tivemos muitos gols, né? E o personagem fez muitos gols durante esse período entre o início e o fim do jogo, né? Tá aqui, olha, nessa página, tá bom? Em outras situações, as ações podem ocorrer ao mesmo tempo. Por exemplo, dizer que Clara e Miguel estão prestando atenção na aula significa dizer que Clara e Miguel estão ao mesmo tempo prestando atenção nas
explicações dadas durante a aula. Então, no momento aqui da nossa turma, tá todo mundo aqui com a gente agora. Vamos pensar assim? Eu estou dando aula para vocês, então tá todo mundo prestando atenção. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, correto? Estamos fazendo a mesma coisa durante esse período, né? De um curto tempo. Então, ao mesmo tempo, estamos estudando juntos. Nesse momento, você está aí vendo na sua televisão, no seu tablet, no celular, no computador, você está assistindo a aula. Quem está com você aí fazendo essa atividade ao mesmo tempo? Será que algum amiguinho lá na casa dele também está estudando nesse mesmo momento que você, ao mesmo tempo? Né? Interessante, sim, pensar desse jeito, né? Tem um QR Code aqui, tá? Referente a esse tema. Então, tá escrito aí, ó. Clara e Miguel estão ao mesmo tempo prestando atenção na explicação da professora, né? No período do almoço, a turma do segundo ano está ao mesmo tempo, estão juntos almoçando. O que quer dizer isso? Ao mesmo tempo, todos estão comendo. Entendeu? Na página 9, tem atividade referente a esse tema. Então, acompanha aí, ó. Neste momento em que você está lendo ou ouvindo essas palavras, em algum lugar do mundo tem pessoas brincando de esconde-esconde. Vamos mudar essa frase? Neste instante que você está lendo ou ouvindo essas palavras, em algum lugar do mundo tem pessoas tomando sorvete, pulando corda, assistindo filme, brincando de algum joguinho, né? Brincando de Lego, dormindo, tomando banho, jantando, almoçando, alguma coisa. Várias pessoas estão fazendo ao mesmo tempo alguma atividade, sem perceber, né? Sem ter contato umas com as outras, né? Enquanto você está na escola, o que as pessoas de sua família estão fazendo? Desenhe essa resposta aqui, olha, aqui no quadro. Quando você está na escola, o que a sua família está fazendo? Trabalhando? Dormindo? Fazendo compras? Arrumando a casa, lavando a roupa? O que a sua família, né? O seu pai, sua mãe, as pessoas que cuidam de você. No período que você está na escola, o que eles estão fazendo? Desenhe aqui, tá bom? Lá no material de apoio tem uma atividade. Essa atividade vamos deixar para fazer aqui na escola quando a gente voltar ao grupo novamente, tá bom? Na página 10, tem atividades referente ao tempo, tá? Tem o poema aí da cigarra e da formiga, né? Um pedacinho daquela fábula da cigarra e a formiga, tá? Presta atenção aí na leitura. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. Né? Esse é um trechinho do texto que a Ruth Rocha reescreveu sobre a fábula, né? Da cigarra e da formiga. Então, de acordo com esse texto, vocês vão fazer essas atividades. Ó, letra A. As atividades realizadas pela formiga e pela cigarra eram iguais ou diferentes? Marque aí, né? Se for igual, marque igual. Se for diferente, marca diferente. Registre a sequência das estações do ano citadas no texto, né? Antes e depois. Então, passou todo o verão cantando, né? Quem? A cigarra. Então, nós temos 4 estações no ano, né? Então, primavera, verão, outono e inverno. Então, nós estamos falando do verão. Quem vem antes do verão? Primavera. E depois do verão, o que vem? Outono, né? Então, as estações preparam o nosso planeta para aquilo que vem depois, né? Então, a primavera prepara o planeta para a chegada do verão, né? Quando os passarinhos, os animais preparam seus ninhos na primavera, as flores estão mais bonitas, perfumadas. Aí vem o verão, que é aquele período bem quente, né? Depois começa o outono, onde o verão está indo embora, os dias quentes vão acabando e vai começar os dias frios, né?
Então o outono está preparando o planeta para a chegada do inverno, que é aquele período mais frio, né? Então essa atividade está pedindo para escrever o que vem antes do verão, primavera, e o que vem depois do verão, outono. É só escrever aqui, tá bom? Nos círculos. Na página 11, desenhe uma atividade que você realizou no dia anterior. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, um exemplo. O que você fez no dia anterior? Anterior. Quem é o dia anterior de segunda-feira? Domingo. E quem é o dia posterior, depois da segunda-feira? Que dia que vem depois de segunda-feira? Terça-feira, né? Então, anterior é de antes, ok? Então, desenhe o que você fez no dia antes que você está vendo agora essa atividade e desenhe aí bem bonito, tá? Número 2, escreva uma atividade que você vai realizar no dia de hoje. O que você vai fazer, ainda não fez, mas no dia de hoje, né? Lembrando que o dia tem manhã, tarde e noite. Se você está fazendo essa atividade de manhã, o que você vai fazer à tarde? Se você está fazendo essa atividade de tarde, o que você vai fazer à noite? Se você está fazendo à noite, o que você vai fazer depois que terminar de fazer essa atividade? Ok? E a número 3, você vai marcar os quadrinhos que indicam atividades que você realiza no mesmo horário durante o dia com alguma pessoa, tá? Pode ser com seus pais ou com algum amigo que você tenha contato, tá bom? Então, o que você pode fazer junto com outro amigo ao mesmo tempo? Combinado? Então, até a página 11 é referente ao capítulo 3. É o que nós estamos vendo agora, né? O tempo que passa. Então, das páginas 4 até a 11 é o capítulo 3 com esse tema que eu acabei de fazer com vocês. Então, tem 3 tópicos, né? O tempo em partes, antes e depois, e durante e ao mesmo tempo. Em outras aulas a gente vamos estar fazendo a revisão desses conteúdos, tá? Depois que a gente estudar o capítulo 4, depois que a gente terminar toda a apostila de história, a gente faz um vídeo só de revisão de tudo que a gente já viu até agora, tá bom? Mas veja novamente, refaz as atividades. Se caso tiver dúvida, nos momentos online ou quando a gente estiver novamente em grupo, a gente refaz de novo, eu explico novamente para vocês, tá bom? Mas lembre aí, o tempo não para. Olha o tanto de vídeo que a gente já fez até agora, né? Esse vídeo ficou longo, mas com calma, com cuidado, dá pra gente chegar até o fim e fazer todas as atividades propostas, tá bom? Bons estudos, se cuidem, cuidado com a sua saúde, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau!